Oi, tudo bem? Hoje, eu e meu grupo vamos falar sobre doenças crônicas não transmissíveis como fatores de risco para infecções. Nosso grupo é composto pela Ana Clara Veiga, Letícia O'Hara, Mariana Faria e Pedro Augusto. O objetivo desse estudo é descrever a prevalência de doenças crônicas e os fatores socioeconômicos e demográficos associados, bem como avaliar os padrões de distanciamento social e a prevalência de anticorpos contra o SARS-CoV-2 e os sintomas de COVID em portadores e não portadores de doenças crônicas. Vocês sabiam que o Brasil contabiliza aproximadamente 3% da população mundial? E o que mais choca é que ele concentra 10% de todos os casos de mortes do planeta por Covid-19. A mortalidade por Covid ela depende de diversos fatores além do número de incidentes, como, por exemplo, a estrutura etária e a carga de comorbidades relacionadas ao desenvolvimento das formas severas da doença. No início da pandemia, doenças crônicas não transmissíveis, elas vêm sendo associadas a uma maior severidade e letalidade da Covid-19. E uma meta-análise, que é uma técnica estatística adequada para combinar resultados advindos de diferentes estudos, que no caso desse artigo foram oito estudos, ela evidenciou que a doença pulmonar obstrutiva crônica foi o mais forte preditor de formas severas da Covid-19, depois sendo seguida da doença cardiovascular e da hipertensão. Uma outra meta-análise feita avaliou também especificamente a relação da diabetes com severidade ou letalidade da COVID, encontrando assim uma associação positiva também, bem como doença renal, crônica, câncer, asma, as doenças de fígado, AIDS, todas elas vêm sendo relacionadas com a evolução desfavorável da doença. Enfim, gente, o Brasil, ele, devido à transição demográfica e epidemiológica, em progresso, ele tem uma alta carga de doenças crônicas não transmissíveis. E a gente também sabe aí que a prevalência da obesidade, a não prática de atividade física, levando aí um sedentarismo, a prática sedentária, são importantes fatores de risco para essas morbidades, E a gente até discutiu um pouquinho em relação à atividade física, nas discussões passadas, e a gente vê que esse cenário ele é bem alarmante, no nosso contexto brasileiro aqui de pandemia, porque ele aumenta o risco, de casos graves de Covid em um país aí que já tem uma incidência bastante elevada. Se tratando agora dos métodos da pesquisa, foram analisados dados de 77.075 indivíduos do estudo EpiCovid-19 Brasil. Foram realizados uma série de inquéritos sorológicos de abrangência nacional, que tinham como objetivo avaliar a magnitude, evolução e características da pandemia. Foi então selecionada a cidade mais populosa de cada uma das 133 regiões intermediárias do país, e em cada cidade foi realizada a amostragem em múltiplos estágios. Foram então selecionados 25 setores em cada cidade, com probabilidade proporcional ao tamanho, e desses setores foram selecionados 10 domicílios. Em cada domicílio era sorteado um morador e ele era convidado a participar do estudo. Caso ele recusasse, era sorteado um segundo morador. E caso esse também recusasse, o estudo partia para um domicílio à direita desse mesmo. Assim, cada participante respondeu ao questionário sobre características socioeconômicas e demográficas, distanciamento social, uso de máscara, presença de sintomas de Covid-19 e diagnóstico prévio das doenças crônicas não transmitidas, entre outros. Além disso, os participantes foram submetidos ao teste rápido que detecta a presença de anticorpos contra SARS-CoV-2. Os testes rápidos positivos e 20% dos negativos foram avaliados por um segundo observador. Os dados foram coletados em três etapas, sendo elas realizadas de 14 a 21 de maio, de 4 a 7 de junho e de 21 a 24 de junho, todos de 2020. E lembrando que todas as análises desse estudo foram restritas a adultos de 20 anos ou mais. A fim então de avaliar se eram portadores de doenças crônicas, os pacientes foram questionados se já haviam recebido o diagnóstico médico de hipertensão, diabetes, asma, câncer, doença renal crônica e cardiopatia. Também foram questionados se faziam uso de máscara quando saíam de casa, podendo responder com sim ou não. Para saber então sobre a adesão do distanciamento social, eles foram questionados sobre o quanto do distanciamento estavam seguindo de acordo com as orientações,
também sobre como têm sido suas rotinas de atividades e também sobre as pessoas que estavam circulando suas respectivas casas. Para avaliar então a presença de sintomas de Covid-19, os participantes foram questionados sobre a ocorrência dos seguintes sintomas: febre, tosse, dor de garganta, alterações de olfato ou paladar, tremores, dor de cabeça, dificuldades para respirar, palpitação, diarreia e vômitos. Foram então considerados sintomáticos os participantes que relataram a ocorrência de pelo menos um desses sintomas. As variáveis socioeconômicas e demográficas avaliadas foram a região geográfica, cor da pele autorreferida, o sexo, a idade e a escolaridade. Para avaliar a posição socioeconômica dos domicílios, foi utilizado o Indicador Econômico Nacional. Esse índice foi criado pela análise de componentes principais, que foi baseado em um conjunto de características e bens do domicílio. Por fim, as análises incluíram a descrição da amostra e o cálculo da prevalência de cada doença crônica não transmissível e da prevalência de seus portadores. A prevalência dos que portavam foi avaliada segundo região, cor de pele, sexo, idade, indicador econômico nacional e escolaridade. A prevalência de uso de máscara e de adesão às medidas de isolamento social, bem como a prevalência de indivíduos com anticorpos contra SARS-CoV-2, foram calculadas separadamente para portadores e não portadores das doenças crônicas não transmissíveis. Assim, foi calculada a prevalência de sintomas para Covid-19 entre portadores e não portadores dessas doenças, com anticorpos contra SARS-CoV-2. Foram analisados dados de 77.075 participantes, de 20 anos ou mais, no estudo do EpiCovid-19 no Brasil. A maioria era do sexo feminino e a cor da pele não branca. Cerca de um quarto dos participantes eram idosos. E cerca de 40% dos participantes referiram ter cursado ensino fundamental e residir na região. Considerando as 3 etapas do estudo, a proporção bruta de participantes com anticorpos contra a SARS-CoV-2 foi de 2,3%. Além disso, cerca de 45% dos participantes relatou ser portador de uma ou mais DCNT. E dentre elas, a mais prevalente foi a hipertensão arterial, seguida de diabetes, asma e cardiopatia. Também foi analisada a prevalência de uma ou mais DCNT segundo características socioeconômicas e demográficas. A prevalência foi maior nas regiões Sudeste e Sul, entre indígenas, mulheres e indivíduos com menor escolaridade. A prevalência de uma ou mais DCNT apresentou relação inversa com a idade e quintis do IEN, e todas as diferenças foram estatisticamente significativas. Cerca de 25% dos indivíduos portadores de uma ou mais doenças crônicas não transmissíveis referiram estar isolados de praticamente todo o mundo. Entre os não portadores, esse percentual foi de 15%. Em relação à rotina de atividades, 13% dos portadores de uma ou mais DCNT referiram sair de casa todos os dias para trabalhar, enquanto entre os não portadores, essa proporção foi de 25%. Tanto entre não portadores quanto entre portadores, notou-se que somente 50% frequentam apenas o próprio domicílio. 44% dos portadores de uma ou mais DCNT alegaram receber parentes próximos em casa, enquanto a porcentagem de não portadores foi de apenas 39%. Com exceção dos indivíduos que relataram diagnóstico de câncer, as diferenças na prevalência dos anticorpos contra SARS-CoV-2 entre portadores e não portadores foram mínimas. Portadores de uma ou mais DCNT relataram ocorrência de tremores 50% maior do que não doentes, além de ocorrência de tosse, dispneia 26% e 29% maior, respectivamente. Mialgia foi 16% mais prevalente entre adultos com DCNT. Entretanto, vale ressaltar que não houve diferença significativa na prevalência dos demais sintomas e na proporção de indivíduos assintomáticos. Esse estudo apresentou resultados onde evidencia que o Brasil apresenta alta carga de doenças crônicas. Devemos saber que, de acordo com vários estudos, a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis aumenta de acordo com a idade. E nesse estudo usou um percentual elevado de pessoas com 60 anos ou mais. E essa proporção de idosos que foi avaliada nesse estudo foi provavelmente alta porque na pandemia a maior parte dos idosos ficam em seus domicílios. E no momento da realização do estudo, eles estavam presentes, diferentemente dos jovens que não estavam em casa.
Teve um estudo à base populacional sobre os padrões de distanciamento social que foi realizado no Rio Grande do Sul, que evidenciou que a proporção de idosos que não saem de casa ou que saem apenas para atividade essencial são superiores aos indivíduos mais jovens. Nesse estudo também que estamos analisando, do artigo, ele foi um estudo realizado em 133 cidades, onde elas são mais populosas e apresentam, então, um índice de desenvolvimento humano alto. E dessa forma, provavelmente, eles vão ter o quê? Maior acesso aos serviços de saúde. E por isso, a população dessas cidades tendem a ter maior perspectiva de vida e, assim, a proporção dos idosos tendem a ser maior. Além disso, os residentes em zonas rurais, que corresponde a 15% da população do país, não foi incluso nesse estudo. Sabemos que o uso de máscara e distanciamento físico é essencial para reduzir a transmissão do Covid-19. Nesse estudo, o percentual de participantes que relatou o uso de máscara sempre que sai de casa foi de quase 100% em ambos os grupos. Mas é possível a gente saber se esses entrevistados estão falando a verdade? Essa dúvida ela cai na cabeça porque é possível que, sabendo que o uso de máscara ele é recomendado e exigido por lei durante a pandemia, os participantes relatem que utilizem a máscara por ser um comportamento correto no contexto atual. Além disso, nesse estudo, os portadores de doenças crônicas não transmissíveis referem a maior adesão a esse isolamento social e ao uso universal de máscara. Portanto, nesse estudo também informa que, como a proporção de participantes que recebe visita de familiares e amigos dentro de casa foi de quase 50%, é possível saber que pode ocorrer uma transmissão intradomiciliar de Covid-19, já que a prevalência de anticorpos contra o SARS-CoV-2 no grupo de portadores de doenças crônicas não transmissíveis não diferiu daquela evidenciada entre os não portadores da doença. Além disso, é possível que o uso de máscara fora do domicílio não seja adotado em casa no convívio familiar, o que faria com que esses portadores de doenças crônicas não transmissíveis fossem contaminados por familiares que aderem menos a esse isolamento. E dessa forma, eles vão apresentar níveis semelhantes de infecção aos evidenciados entre não portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Porém, essa hipótese de adoção do uso de máscara e distanciamento físico durante o convívio familiar não foi avaliado nesse estudo. A análise sobre a prevalência de sintomas ela foi restrita a indivíduos com anticorpos contra o SARS-CoV-2. Dentre os sintomas do Covid-19 avaliado, a prevalência de tosse, dispneia, mialgia e tremores foi maior entre os portadores de doenças crônicas não transmissíveis em comparação aos não portadores. Dessa forma, os que são portadores da doença, eles tendem a evoluir a formas graves da doença do Covid-19 e casos graves tendem a apresentar sequelas mesmo após a doença. Assim, caso eles tenham desenvolvido formas graves da doença com sequelas por período prolongado, pode ser possível também apresentar maior taxa de recusa, o que pode ter diminuído a diferença na prevalência de sintomas entre esses grupos. Além disso, a mortalidade por Covid-19 entre os portadores de doenças crônicas não transmissíveis vai ser maior comparado aos não portadores. Aliado a esse contexto, a ausência de uma política nacional de enfrentamento ao Covid baseado às evidências científicas contribui substancialmente para que o Brasil ocupe um dos primeiros lugares no ranking mundial das novas infecções e mortes pela doença. E para controlar essa pandemia, é necessário que uma imunização em larga escala ocorra na população. Os portadores de doenças crônicas fazem parte do terceiro grupo prioritário no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde do Brasil. A vacinação no Brasil ainda é muito incipiente e, apesar de apresentar uma das maiores e mais eficientes redes de imunização do mundo, o Brasil ele ocupa a posição de 59º na posição do ranking mundial dos países com maior número de vacinados contra a doença. Concluindo, essa prevalência de doenças crônicas não transmissíveis no país ela vai ser alta e a pandemia de Covid-19 ela atinge de forma semelhante os portadores e os não portadores dela. Os portadores da doença crônicas não transmissíveis apresentam também uma maior prevalência de sintomas e formas mais graves de Covid-19. Ao adotar também as medidas de distanciamento social entre os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, não vai refletir em uma menor incidência do Covid-19 nesse grupo. Além disso, sabemos que devemos continuar sim adotando medidas de proteção e prevenção, como o distanciamento físico e o uso de máscara, mas para o convívio nesse grupo de portadores é fundamental que seja estimulado durante o convívio domiciliar também. Muito obrigada pela sua atenção e por assistir nosso vídeo. A gente se vê no nosso encontro no dia 27.